experiência de alguma coisa parecida com isso. Isso. E vou dar um significado. E vou dar um significado. Isso é bom, é ruim, ou eu tenho medo, ou eu tenho desejo. A grande dificuldade da inteligência artificial, né? Essa memória, esse aprendizado por comparação é o que é a dificuldade da inteligência artificial conseguir se apurar, né? Então, quando você monta um processo de inteligência artificial, né, o que é a diferença? Isso que você está vendo aqui, né? Vamos falar esse docinho, não vamos chamar de jujuba. Tá. Você viu um docinho, você Colorido. olhou e o que você viu? Cor, formato. você viu um formato, você viu provavelmente ele tem açúcar em cima, né? E ele está guardado numa subdivisão do seu cérebro que tem lá docinhos, né? Docinhos tem a subdivisão bala, aí tem a subdivisão balas duras e balas moles, aí tem a subdivisão de balas moles, e é o que a gente chama de capacidade de indexação. Isso a inteligência artificial começa a fazer muito bem, né? Então quando você vai olhar o ChatGPT, ele não é aquilo que vai te dar a resposta para as durezas da vida, mas ele é uma forma de indexação inteligente, como se fosse um cérebro humano. A diferença é que ele tem à disposição um banco de dados absurdo. Tanto que existe algumas incoerências. Então a gente fez um teste, por exemplo, em casa. Eu e minha esposa, a gente colocou o ChatGPT e a gente fez a mesma pergunta ao mesmo tempo. Da mesma forma ou com da mesma forma, cada um de uma forma? Igual. E aí? Tivemos duas respostas diferentes. Então, calma quando a gente olha, né, a inteligência artificial. Por quê? Porque o que está tentando criar? Está tentando criar uma outra parte da nossa inteligência que não é a indexação da memória, que faz parte da nossa inteligência, mas como você usa isso. E o que eu acho interessante, né, da gente estar sentado entre nós, é quase um quad-core, né, discutindo esse problema, né? Mas não deixa de ser, é um quad-core. É que há muito tempo, né, quando eu estava na faculdade ainda, minha professora de neurologia, a professora Susan Meire, ela falava: a emoção é a cola da memória. Isso quer dizer que a forma de indexação da memória também está subordinada à sensação de emoção onde ela foi criada. Cara, isso é fantástico. Você já assistiu o filme Kingdom of Heaven? Eles traduziram aqui Kingdom of Heaven. Traduziram como A Cruzada. A Cruzada, sim, com Orlando Bloom. Sim, sensacional. O pai dele, quando vai nomeá-lo cavaleiro de Jerusalém, dá um tapa na cara dele. Fala assim, isso é para você se lembrar. Não esquecer, você não esquecer desse dia. Eu precisei gerar uma dor, uma emoção. Eu chamo isso de forte impacto emocional. Cara, eu não lembrava dessa parte. Para você não esquecer o que está acontecendo hoje, ele deu um tapa na cara do filho. Uma outra coisa curiosa... Ou seja, a emoção, ela cola, né? A memória. É a cola da memória. E que era uma coisa muito importante que ele tinha que se lembrar, né? Agora, pega uma coisa atual e que não é tão forte assim. Tem um seriado que eu gosto muito, chama Midnight Dinner. É a história de um izakaya, que é um barzinho japonês, né? Que é como se fosse um restaurante japonês típico, só que esse restaurante típico é a casa da pessoa. Então ela prepara pratos ali de cozinha típica japonesa, mas ele serve poucos clientes. E a história desse izakaya é que o chefe, né, o cozinheiro lá, o chefe, ele faz tudo que a pessoa quer desde que ele tenha os ingredientes. E o pano de fundo, né, daquilo que é a história desse izakaya é a vida das pessoas que frequentam esse restaurante. Por quê? Porque ele fala, uma das coisas que ele fala no começo é: se eu tenho clientes, mais do que você pode imaginar. Porque assim, é um restaurantezinho, pequenininho, um negócio familiar, completamente despretensioso, não tem luxo nenhum, pelo contrário, é muito simples. E vem gente de diversas castas, né, que vem servir com uma refeição lá. E o que é muito interessante é que eles têm essa cultura, além existe um respeito pelo alimento, né? Para o japonês, por exemplo, o arroz é sagrado, é um alimento sagrado, né? Sagrado? Sagrado. Mesmo? Sagrado. E eles a base da alimentação. Sim, a base da alimentação deles, eles falam que é um alimento sagrado, tem uma questão, né, de divindade para eles.